Bom dia, irmãos. Perdão, tem uma tossezinha. Nós temos, como igreja, estudado o livro de Romanos nas casas, no de casa em casa, já desde março, eu creio, né? Tem sido uma bênção. Algumas irmãs também têm estado aqui em algumas quintas-feiras estudando o livro de Romanos, junto com a Cláudia. E às vezes nós vamos acompanhando de casa em casa, trazendo também uma palavra aqui. E esse mês o pessoal vai tomar um fartão de Romanos, né? No bom sentido, como diz o Ismael, porque o Telmo falou sobre o Romanos 6, 7, 8, esse pacote santo, né? Que o Espírito Santo trouxe através de Paulo, esses 3 capítulos. E na semana passada o Felipe também falou um pouquinho sobre o início do capítulo 7 de Romanos, nessa comparação da força que a lei tem sobre nós e da nossa incapacidade de atender a lei, né? E só mesmo por meio da morte e da ressurreição em Cristo é que nós conseguimos viver uma nova vida. Mas eu queria continuar exatamente do ponto que o Felipe parou, os versículos seguintes, de Romanos 7, de 7 em diante. Nós não precisamos ler aqui, eu vou ler alguns versículos, porque eu creio que esse é talvez um dos pontos mais importantes da carta de Romanos. Na verdade, aqui Paulo faz uma virada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Até o capítulo 6, ele vai falando do trabalho de resgate que Deus faz na vida do homem pecador. E a partir do 8, ele vai falar de toda a transformação na vida desse homem e do propósito de Deus. E o 7, então, está no meio, ali é a chave para essa mudança. Por isso a gente precisa entender bem o que o Espírito Santo quis falar através de Paulo nesse capítulo. Falei do propósito eterno, né? E Romanos é um livro, uma carta de Paulo, que mesmo que a gente não perceba, ele tem como foco o cumprimento da vontade do propósito eterno de Deus. Assim como Efésios. São 2 cartas que falam muito do propósito eterno de Deus. A diferença é que as 2 partem de visões diferentes. Efésios, Paulo parte de uma visão celestial. Se alguém lê o capítulo 1 de Efésios, vai notar que ele menciona ali não só o propósito eterno de Deus, o cumprimento do propósito eterno de Deus, a glória que há em Cristo, mas ele diz que nós também estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos inclui no propósito de Deus ali em Efésios. E essa posição que temos em Cristo vai se refletir na nossa vida prática do dia a dia, num trabalho, numa obra de santificação que o Espírito Santo vai fazendo, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, como está lá no capítulo 4 de Efésios. Romanos também fala do propósito de Deus, mas ele parte de um outro ponto de vista. Em Romanos, Paulo parte da terra, do barro, da lama, para dizer assim, né? Porque ele vai falar do homem pecador, perdido, que nessa condição não tem utilidade nenhuma para Deus. E a partir daí ele vai falando do trabalho de resgate, de salvação, pela fé, pela graça. Mas ele também vai chegar lá no capítulo 8 falando do propósito. Porque esse trabalho que é feito na nossa vida, ele tem um alvo, tem um propósito. Porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foi o que o Ottokar ministrou aqui algumas semanas atrás. E na continuação, diz que esses que foram chamados segundo o seu propósito, vão ser feitos conformes, ou tendo a forma, ou a imagem do seu Filho. Ou seja, nas 2 cartas, Paulo fala do propósito eterno de Deus, fala de um destino para nós, o mesmo destino em Romanos e em Efésios, uma mesma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, e por causa dessa obra do Espírito Santo, também nós vamos ver uma luta, eu diria assim, uma certa tensão entre a velha e a nova natureza, que se percebe nas coisas do dia a dia. E nós poderíamos resumir essa luta dizendo o seguinte: se é pela fé que nós fomos salvos, fomos resgatados,
e colocados numa nova posição em Cristo, por que que a minha experiência aqui, diária, ela depende de um processo, muitas vezes longo e às vezes doloroso, de santificação, que passa pela obediência ou pela minha sujeição à vontade de Deus. Que bom seria se a nossa santificação pudesse ser assim, né? Somos salvos num abrir e fechar de olhos, às vezes nem sabemos. Aquele que se converte nem sabe o que está acontecendo, mas ele está sendo livre de uma condenação eterna, sem esforço nenhum, por fé, por graça. Que bom seria se a santificação também fosse assim, né? Outro dia eu disse que o sonho de muitos é ser como o ladrão que estava à direita do Senhor lá, né? Se converteu e logo em seguida, só que ele também passou pela cruz, não vamos esquecer disso, não dá para escapar. Mas todos nós passamos por esse processo de santificação, de limpeza, de amadurecimento, e nesse processo nós descobrimos que tem um inimigo muito próximo, eu diria dentro de nós, que precisa ser vencido. E essa vitória é uma ação que não é nem apenas minha e nem apenas do Espírito Santo, mas é conjunta. Eu trabalho e ele trabalha também. Na semana passada, o Felipe nos lembrou que a lei veio para mostrar a minha condição pecaminosa, para mostrar o pecado que é em nós. É como uma luz que vem sobre o pecador e ele descobre o seu estado, né? Isso me lembra sempre aquele versículo do Salmo 119 que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É como se alguém está andando no meio de uma estrada cheia de buraco, lama, barro, né? E não percebe, até que ele chega na luz e descobre que está todo sujo. E aí precisa ser limpo daquela condição. Só que o mesmo versículo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele diz também que é luz para o meu caminho. Ou seja, eu vou continuar, não apenas naquele dia da minha conversão, mas eu vou continuar a minha vida toda sendo guiado pela mesma luz. O que nos leva de novo ao ponto de obedecer, de se sujeitar à vontade do Senhor, porque ela é boa, é agradável e é perfeita. E, falando disso, na semana passada, o Felipe também lembrou que nós podemos, diante dessa situação, ter duas posições ou dois extremos que não são exatamente o que Deus quer. Um extremo, que ele chamou de libertinagem, né, ou, vamos dizer assim, uma graça em que eu posso fazer tudo, em que, na verdade, eu continuo vivendo a mesma coisa que eu vivia antes, entregue ao pecado, sem considerar a vontade do Senhor para mim aqui na terra, mas com a falsa impressão de que quando eu chegar no céu, tudo vai mudar, de repente. Não, Deus quer fazer esse trabalho aqui. Esse é um extremo. O outro extremo é o legalismo, que é totalmente focado na minha força, no meu esforço de cumprir a vontade de Deus. E a gente sabe que eu não consigo vencer sozinho essa luta contra o pecado. Então, tanto em Efésios quanto em Romanos, nós temos esse cenário, essa luta, essa tensão e a mesma solução que nós vamos falar aqui. Mas como o nosso livro tema aqui do ano de 2023 é Romanos, então vamos ver o que Paulo diz em Romanos sobre isso, o que pode nos ajudar. Perdão. Existia, inclusive, um motivo pelo qual Paulo falou isso àquela igreja, né? Que é o contexto que está por trás dessa carta. A cidade de Roma era, naquela época, o centro do mundo, ou pelo menos do Ocidente, né? E havia muitos judeus, como havia gregos, havia gente de tudo que é lugar morando em Roma. Eu imagino que deve ser mais ou menos como é uma Nova York, ou São Paulo, ou, enfim, essas cidades, mega cidades, né? Viamão, por exemplo, né? Tem gente de tudo que... Viamão é minha cidade, né? E tem gente de tudo que é lado. E eles viviam lá, inclusive muitos judeus. E os judeus viviam em constante conflito com os gentios por causa da lei, por causa dos costumes e tudo mais. Chegou um ponto que o imperador, né, disse assim, não, vou tirar esses judeus daqui, né? Mandou todos eles embora. Tem um breve relato disso no capítulo 18 de Atos, que fala de um casal que é Áquila e Priscila, e diz lá que eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio
não explica os motivos, mas é esse motivo aqui. E alguns anos depois, eles foram liberados para voltar a morar em Roma, os judeus, né? Mas o que acontece nesse período? Quando os judeus saem de Roma, inclusive os judeus que tinham se convertido a Cristo, e que praticavam os mesmos costumes, não exatamente os mesmos, mas muitos dos costumes do judaísmo, inclusive, ou principalmente a circuncisão, que era um problema que deu depois, né? Quando esses judeus saíram de Roma, os irmãos que permaneceram lá continuaram a viver a vida cristã normal sem nenhum problema, sem os costumes do judaísmo. Quando eles voltaram é que apareceu o problema. Porque eles disseram, só um pouquinho, será que a gente precisa realmente fazer isso? Deus quer que a gente cumpra isso. Então Paulo, nesse contexto, escreve sobre a lei, sobre a liberdade em Cristo, mas ele acrescenta algo que é o que nós estamos vendo no capítulo 7. Independente da lei ou da graça ou da fé, nós temos sim uma luta interior por cumprir ou não cumprir a vontade de Deus. E Paulo vai desenvolvendo isso durante o livro de Romanos. Ele começa, já mencionei, né? Começa falando do pecado do homem, da sua inutilidade diante de Deus por causa do pecado. Ele fala também do fracasso de toda a humanidade em obter justiça pelo seu esforço próprio, inclusive Israel, por causa da lei. E nos capítulos 4, 5 e 6, então, Paulo traz o plano de Deus para a salvação do homem. Plano não. O que Deus fez, a execução de um plano eterno para a salvação do homem. O sacrifício de Jesus. Veio um homem que cumpriu toda a lei e que assumiu o pecado de toda a humanidade e nos uniu a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Isso todos nós sabemos, já vimos isso bastante. Ele morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. E por isso nos apresentou justos diante do Pai, até que um dia nós vamos ser iguais a Ele. Enquanto nós aguardamos esse dia, a palavra diz que Ele continua intercedendo por nós, está lá em 1 João. Mas se Jesus intercede por nós, é porque nós temos ainda pecados. E todo mundo sabe disso, não preciso dizer aqui. E é aqui que começa a nossa luta, porque se por um lado nós morremos para o mundo e para o pecado, fomos sepultados pelo batismo, como está lá no capítulo 6, fomos livres da escravidão do pecado e da lei, por que nós temos essa luta para obedecer a palavra de Deus? O capítulo 7 diz que a lei não resolve o problema, ela aponta o problema, mas não tem em si mesma a solução. E também diz que não é um problema de alguns indivíduos, é de todos nós. Todos nós temos o mesmo dilema, todos aqueles que nasceram de novo experimentam essa luta. Algum tempo atrás, um irmão me procurou e disse assim, eu tenho dúvidas da minha conversão, não sei se sou salvo. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade de Deus e não consigo. Eu disse, glória a Deus, porque não tem ninguém que tenha nascido de novo e que não experimenta essa luta. Quem não nasceu de novo, não está nem aí para a vontade de Deus. Quem não experimentou a salvação, ele não tem uma consciência alertada pelo Espírito Santo de que aquilo não é contra a vontade de Deus. Mas quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a vida do Espírito em nós, o Espírito Santo começa a nos mostrar qual é a vontade de Deus. E a luta começa dentro de mim. Por quê? E como nós podemos vencer essa luta, né? Nós já vimos que não é só uma questão de obediência à lei, mas sim uma questão de amar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Em qualquer luta, a primeira coisa a ser feita é conhecer o inimigo. Jesus disse isso, ninguém vai para a luta sem contar os seus soldados e os soldados do inimigo. Então nós precisamos conhecer o inimigo. E o capítulo 7 diz claramente quem é esse inimigo. No versículo 8 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Está aqui o inimigo. Esse é o nosso inimigo.
é um conceito novo aqui, cobiça, né? O que é cobiça? E por que eu estou dizendo que esse é o nosso inimigo? Lembrando que até aqui, Paulo veio falando do pecado do homem, da salvação pela fé. Ou seja, o assunto de Paulo até o capítulo 7 é fé. E a essência da fé é confiança. Já temos falado muitas vezes sobre isso, né? O próprio livro de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas quando o Espírito Santo revela a Cristo, mostra quem eu sou e revela a Cristo como meu Senhor e Salvador, isso vai gerar uma resposta de fé e de confiança, porque eu olho para Jesus e digo, para este eu posso entregar a minha vida. Eu confio a minha vida ao Senhor. Por isso que a confiança está na essência da fé. Eu sou movido por aquela revelação e entrego a minha vida, o meu destino, todas as minhas questões ao Senhor. Por isso, tudo que Ele diz eu posso fazer sem medo, porque eu confio nele. Não é uma obediência cega ou imposta com força, né? Mas é por amor e confiança. E isso é fé. Só que o texto que nós lemos aqui fala do oposto da fé. Fala da cobiça, que é a essência do pecado. Eu poderia dizer, a cobiça é a confiança nos próprios instintos e desejos. Eu tenho um desejo interior e eu digo, não, isso aqui realmente deve ser feito assim, porque tem alguma coisa lá dentro que está me dizendo que é assim, mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Essa é a cobiça. Não há como se falar em fé sem confiança e também não há como se falar em pecado sem cobiça. Se nós formos olhar lá atrás no livro de Gênesis, o que moveu Adão e Eva a comer do fruto que Deus tinha dito para não comer? Foi a cobiça. Despertada pela desconfiança. Foi o que Satanás fez. Ele primeiro atacou o caráter de Deus e a confiança que havia em Deus. Ele disse assim, olha, Deus disse isso para vocês, mas olha bem, eu acho que Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Satanás atacou o caráter de Deus, atacou a confiança que havia no Senhor e despertou a cobiça. E Adão e Eva pensaram assim, bom, é verdade, quem sabe se eu comendo desse fruto eu posso ser o dono da minha vida e decidir o que é bom e o que é mau. E foram e comeram do fruto. A palavra cobiça, no hebraico, ela significa útero ou ventre, ou seja, alguma coisa realmente interior que vai gerar algo dentro de mim. Tem um texto interessante, não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui, está no livro de Jó, capítulo 20, que nós vemos bem como essa palavra é usada com os dois sentidos, né? No versículo 12, Jó 20, versículo 12, diz assim, ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não queira largar, mas o retém em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las, Deus o obrigará a lançá-las do seu ventre. A palavra estômago e ventre é beten, no hebraico. Aí no versículo 20 diz assim, por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. É a mesma palavra, usada nos dois sentidos. Agora vocês lembram o que Tiago escreveu? Tiago 1, 14 e 15? Ele falando que Deus não tenta ninguém, ele diz, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A mesma ideia, talvez porque Tiago era judeu, escrevendo para cristãos de origem judaica, sabendo do significado e como era usada essa palavra lá no hebraico, ele fez esse mesmo processo. O pecado surge assim, como uma gravidez. Lá dentro, ele vem devagarinho, vai sendo criado, vai crescendo até que se transforma num ato exterior. Ficou claro para os irmãos qual é a essência do nosso pecado? Aonde ele surge? Qual é o nosso inimigo interior?
Outro dia eu disse que o único aborto que Deus permite é esse, né? Quando surge a cobiça lá dentro, não espera para tirar fora, porque senão ela vai gerar um pecado ali na frente. Talvez alguém possa pensar assim, não, mas cobiça é um assunto vencido na minha vida, né? Eu não tenho cobiça, tudo que é do outro, o que é meu, não me chama atenção. Mas, irmãos, cobiça não é só querer aquilo que é do outro, né? Mas é também um desejo ou é uma insatisfação interior. Eu recebi isso de Deus, mas eu queria aquilo, ou eu queria mais. Eu peço aquilo e não recebo, e fico desapontado com o Senhor. É o desejo interior, aquilo que está no nosso ventre, né? No sentido figurativo, lá dentro de mim, e que é contrário à vontade de Deus. Por isso que Tiago diz que a origem da tentação está ligada a esses desejos interiores, a cobiça, que atrai e seduz para algo que eu desejo, não tenho e que não é a vontade de Deus que eu tenha. Ou pelo menos não é naquele momento. Às vezes nós adiantamos as coisas por causa da nossa cobiça. Ao invés do que Deus determinou para mim, eu faço algo que atende à minha vontade, o meu desejo interior. E não necessariamente isto que eu desejo é ilícito em si mesmo, mas ele é diferente do que Deus quer para mim naquele momento. Há muitas coisas nessa vida, nessa terra, que nos atraem e satisfazem os nossos olhos, né, o nosso gosto, o nosso desejo. Algumas são claramente ilícitas aos olhos de Deus e outras não. E um exemplo claro disso são os relacionamentos contrários ao que Deus quer no que diz respeito ao sexo fora do casamento. O desejo natural foi Deus que fez. Não tem ilícito nenhum. Deus fez, homem e mulher. É até bom que se repita isso hoje. É natural, é normal e Deus quer. E com uma finalidade. A primeira coisa que Deus disse para Adão e Eva é encher a terra, multiplicai-os, encher a terra e sujeitai. Então, isso não é pecado. Porém, Deus estabeleceu um lugar, uma hora certa, um momento na vida, uma aliança adequada para que isso fosse exercido de forma plena. Toda vez que aquele desejo normal, natural que Deus tem lá dentro de mim é exercido para atender a minha vontade e não nos moldes de Deus, eu estou dando lugar à cobiça. Está claro isso para os irmãos, né? E isso é tão forte, é tão importante essa compreensão da cobiça, que Jesus diz lá no Sermão do Monte que até o olhar impuro é uma forma de adultério. Por quê? Porque é a cobiça. Eu posso não levar nenhum ato concreto, mas lá dentro o pecado está sendo gerado na minha vida. Eu dou lugar ao instinto natural. Aliás, o próprio Tiago, na continuação, aqui no capítulo 3 da sua carta, ele já tinha falado da sabedoria que vem do alto, né, no capítulo 1. Ele repete de novo e faz um contraste, a sabedoria que vem do alto e a sabedoria desse mundo. E ele diz que ela é terrena, animal e demoníaca. Capítulo 3 de Tiago. Terreno, a gente entende porque significa que é alguma coisa desse mundo, dessa vida. Eu não estou olhando para o que é eterno, estou olhando para essa vida. Mas o animal fala do instinto. Ou seja, toda vez que eu penso em que eu julgo, interpreto as coisas segundo os meus instintos, eu estou agindo como um animal, que não tem raciocínio. Às vezes tem alguns cachorros que parecem que são inteligentes, né? Muito inteligentes. Mas não tem valor, o pensamento do animal não tem valor como nós humanos temos, porque isso é obra daquilo que Deus fez em nós. Mas quando eu ajo segundo o meu instinto, eu estou agindo como diz Tiago. Terreno, animal, o problema é que tem um demoníaco do lado, porque o nosso instinto, ele combina muito bem com aquilo que é dessa terra e com aquilo que é de Satanás. Mas há coisas que não são ilícitas, e muitas vezes elas também nos afastam de Deus ou são obstáculos para a nossa comunhão com Ele. E o problema é sempre a motivação do coração. Aliás, para andar nesse caminho com o Senhor,
eu preciso sempre fazer essa pergunta. Toda vez que eu vou decidir alguma coisa, qual é a minha motivação? Nós estamos acostumados com posso ou não posso, né? Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Devo fazer assim? Não devo fazer assim? A pergunta deveria ser, qual é a minha motivação? Porque mesmo alguma coisa que é lícita, às vezes tem um motivo errado. E é o motivo da cobiça. E o Espírito Santo responde quando nós fazemos essa pergunta. Às vezes ele responde através da nossa consciência. Os irmãos já devem ter passado por situações em que a gente olha e diz, isso é lícito, não é proibido, às vezes é até incentivado, mas alguma coisa lá dentro me diz assim, não faz, não vai. Não faz agora, espera. Às vezes os irmãos nos ajudam, às vezes o Senhor traz palavra de sabedoria através de alguém, profecia, às vezes coisas simples da vida Deus usa para falar conosco. Vou dar um exemplo de coisas lícitas, mas que não agradam a Deus. Vamos pensar que a gente queira comprar a última geração do iPhone. Eu não sei se ainda existe essa moda, antigamente o pessoal fazia fila na loja da Apple, né? No dia de lançamento do último modelo do iPhone, né? Tem algum pecado em comprar um telefone, ou comprar qualquer coisa? Não, não tem. Mas se eu não tiver dinheiro para comprar, o que eu faço? A propaganda que foi feita para atiçar a minha cobiça diz assim, fazem 100 parcelas, né? Não é à vista, é a perder de vista. E com juro alto, normalmente, né? E eu, atendendo a minha cobiça, comprometo aquilo que o Senhor me deu para as minhas necessidades. Para comprar algo que eu não precisava. O meu está funcionando muito bem. A cobiça gera algo que não agrada a Deus. Eu vou dar um exemplo meu, né, pessoal, para vocês entenderem. Há mais de 20 anos atrás, por decisões erradas, coisas impensadas, nós acabamos entrando, acabei entrando numa dívida muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu devia 22 vezes o meu rendimento mensal. E a cada 3 meses aumentava um mês nessa conta, né? Nem tudo estava vencido, mas era só uma questão de tempo, eu ia falir, né? Até que Deus me mostrou, e eu não via isso, até que através de um irmão, Deus me mostrou isso e me ajudou, entrou num processo de disciplina. E o Senhor foi tão misericordioso, porque nós vendemos tudo que era possível vender, cortamos todas as despesas, né? Até as meninas saíram da escola, olha, foi assim radical. E eu tinha uma disciplina, que era não poder comprar nada que não fosse estritamente necessário e essencial. Em poucos meses, o Senhor trouxe renda de onde não tinha, nos permitiu vender as coisas e a gente equilibrou. Em 1 ano e pouco estava tudo pago. Mas eu estou contando esse exemplo por causa de uma coisa interessante que acontecia naquele período. Eu trabalhava no centro e depois que eu almoçava, eu caminhava ali na Rua da Praia até voltar para o meu trabalho. E eu passava nas lojas de R$1,99. E eu era tentado pelas lojas de R$1,99. E R$2, que diferença vai fazer isso no orçamento? Mas eu tinha uma disposição de coração de não comprar absolutamente nada que não fosse essencial. Foi uma disciplina no Senhor na minha vida. A gente está rindo, mas, na verdade, todos nós passamos por momentos de disciplina. E a disciplina é para a salvação. Todo ano, quando eu faço o imposto de renda, chega naquela linha assim, juros pagos no exercício anterior, 0. E eu dou glórias a Deus. O Senhor me livrou de uma marra que poderia viver a minha vida inteira. Numa coisa lícita, que é comprar e vender, nenhum problema. Mas a cobiça interior nos faz agir contra a vontade de Deus. Outra situação de onde a gente vê muito clara a cobiça é quando nós agimos de forma obstinada e manipulamos a situação para ter o que eu quero. Às vezes eu quero alguma coisa e Deus diz não, e eu tento, Ele diz não, e eu tento, Ele diz não. Aí eu tento de outra forma. Aí eu começo a ir atrás daquilo, falseando a verdade, dizendo as coisas pela metade, influenciando alguém com impressões erradas, até que eu consigo aquilo que eu tinha desejado lá no início. Irmãos,
Isso é um pecado grave, gravíssimo, que é comparado à feitiçaria. Está lá na palavra. Por quê? Vocês já viram aqueles cartazes na rua assim, né? Outdoor, às vezes um pós assim, trago a pessoa amada em 3 dias. Já viram isso? Não é anúncio de loja de transporte ou de ônibus, né? Não vai trazer ninguém. Aquilo ali é feitiçaria, a gente sabe, eu estou rindo aqui, mas a gente sabe o que é. Como é que age o feiticeiro, ou por que a feitiçaria? Aquilo que eu não consegui pelos meios normais, eu não consegui conquistar a pessoa amada, então eu vou através de uma outra forma. A Bíblia diz que a obstinação usa esse mesmo trilho, o mesmo caminho. Por isso é algo muito sério diante de Deus. E o que gera isso é a cobiça, o desejo de ter algo que Deus não me deu. E assim são tantos exemplos, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro. Paulo termina o capítulo 7 de Romanos com um desabafo e uma pergunta. Lá no versículo 21 ele diz assim: encontro essa lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que encrenca que nós estamos. Porque se o apóstolo Paulo, faz essa declaração, que dirá nós? Se ele não diz que não conseguia vencer essa luta interior, será que nós conseguimos? Na verdade, Paulo conseguiu vencer. Ele está descrevendo algo pelo qual ele passou, mas ele venceu. Tanto que a partir do capítulo 8, ele começa a mostrar um outro caminho. Ele já começa o capítulo 8 dando graças a Deus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E a partir dali, o livro muda completamente para mostrar a vida vitoriosa. Por isso que o Telmo, quando pregou aqui, ele disse assim: vamos passar rapidinho pelo capítulo 7, né? Vocês lembram disso? E vamos para o capítulo 8, porque ali Paulo vai falando qual é o segredo da nossa vitória. No início do capítulo ele diz esse texto que nós lemos, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Primeiro segredo, irmãos, para vencer a cobiça interior, o desejo interior, esse inimigo interno, é simples. É lembrar que nós estamos unidos a Cristo. A nossa união com Cristo. O diabo sempre nos faz esquecer isso. Ele nos tenta e quando nós caímos, ele diz: bom, agora acabou. Acabou para ti. Perdeu a salvação, está fora de Cristo, não tem mais solução. Puxa aquele texto e aquele outro texto e tal. E aí nós entramos em condenação, acusação e condenação. Mas o primeiro segredo para vencer a luta contra o pecado é lembrar que nós sempre estamos unidos com o Senhor. Mesmo quando pecamos, Ele não nos abandona. Eu falei no início, né, que lá em 1 João diz que nós temos um intercessor diante de Deus. O Senhor continua o seu trabalho, Ele não acabou o trabalho na cruz, Ele continua trabalhando até hoje, intercedendo diante do Pai por nós. Se nós pecamos, lembra que a essência da fé é confiança. Se nós pecamos, vamos confiar no poder do sangue de Cristo, no arrependimento, e vamos restaurar a nossa comunhão com o Senhor. É verdade que o pecado nos afasta dele, porque afeta a nossa comunhão com o Senhor, Ele é santo e não admite pecado. Mas a palavra diz que nós devemos ir rapidamente ao encontro do Senhor através da confissão, do arrependimento, do pedir perdão, de deixar aquele pecado e retomar a caminhada com o Senhor. Isso limpa a nossa consciência e restaura a comunhão com o Senhor. Satanás não gosta disso, por isso que ele, depois de nos fazer pecar, ele entra nesse processo de acusação e mentiras que nós devemos rejeitar pela palavra. O Senhor está pronto para nos perdoar e restaurar a comunhão. Mas mais do que isso, como viver agora sem esse pecado?
versículo 5 do capítulo 8, Paulo vai falar de outro segredo. Ele diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, nós já falamos que sim, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui nós temos uma ação dupla. A minha atitude, que é a inclinação para o Espírito, e a ação protetora ou de livramento do Espírito, para me livrar definitivamente do pecado. Se inclinar para o Espírito é se voltar para Ele. É simples, a palavra já diz isso. É começar a caminhar na direção em que o Espírito está caminhando. Eu quero ir para esse lado, mas o Espírito Santo está me levando para o outro lado. Então eu vou com Ele. Eu me inclino para o lado do Espírito. Às vezes são coisas muito práticas. Eu posso estar num lugar ou estar com pessoas que favorecem a minha carnalidade, mas eu escolho não fazer isso. Eu escolho deixar o convívio dessas pessoas, ou desses lugares, ou dessas coisas que eu normalmente fazia. Uma vez eu ouvi um testemunho, não sei quem é, posso estar falando de um de vocês, não sei quem é, mas de um irmão que foi num jogo de futebol. E não tem pecado em assistir futebol, ainda que eu não recomende ir no estádio, né? Mas também não é pecado. Mas só que esse irmão foi no estádio de futebol e quando ele chegou, a torcida estava fazendo aqueles elogios para a mãe do juiz e para o time adversário, né? E ele pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Só que imediatamente veio uma palavra do Espírito assim, e por que tu me trouxe aqui? Faltou ali para aquele irmão essa inclinação às coisas do Espírito, né? Mas esse é um exemplo muito claro de que inclinar para o Espírito é uma decisão que ocorre no início do processo que vai gerar o pecado, como eu falei antes, né? Eu percebo que há uma cobiça interior em mim e eu decido abrir mão daquilo que me agrada, porque o Espírito Santo não se agrada disso. E Ele me dá força para tornar isso efetivo, para que a minha decisão se cumpra. Nós podemos usar aqui no lugar da inclinação, que é a minha atitude, e da força que o Espírito Santo me dá, nós poderíamos usar morte e ressurreição. A morte é a minha atitude, é a minha escolha de ficar longe de tudo que tem ligação com os desejos da carne. E a ressurreição é aquilo que está ali no versículo 11 que nós lemos. Ele vivificará o nosso corpo mortal. É algo muito prático e diário. Por isso que Jesus diz que diariamente eu tenho que tomar a minha cruz. E tomar a cruz não é sofrer por alguma coisa ruim que me acontece. Às vezes as pessoas dizem, estou passando por uma cruz. Mas é alguma coisa da vida que ele está passando e ele nem percebe que Deus está usando aquilo para alguma finalidade. Mas não é isso, cruz. A cruz é a minha escolha, é uma decisão. Eu decido fazer a vontade de Deus e não a minha. Não significa que eu tenho forças para cumprir aquela decisão. Esse é o conflito que Paulo fala lá no capítulo 7. Nós não temos forças em nós mesmos para resistir ao pecado. Mas eu decido, sinceramente, agradar a Deus. E posso dizer isso para o Senhor. E eu creio que Deus se agrada quando alguém ora assim, né? Dizer, Senhor, Tu sabe que eu gosto disso, daquilo, eu tenho inclinação para isso, para aquilo, mas eu não quero. Eu não tenho força em mim mesmo, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais gastar e comprar R$1,99. Eu não quero mais viver endividado, eu não quero mais fazer isso ou aquilo. Me dá a força que eu preciso. Nessa hora, o Espírito Santo vem capacitar a nos
fazer resistir a esse desejo interior que me leva ao pecado, que é a cobiça. Esses tempos eu ouvi uma música do Igor Montijo, que a letra diz mais ou menos assim, ó: ouço o Senhor a me chamar, bota o pé que eu boto o chão. Interessante, né? E é sempre assim que o Espírito Santo faz. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, o Espírito Santo vai sempre esperar a minha decisão em primeiro lugar. É um passo de fé, um passo de confiança. E aí ele supre aquilo que eu preciso, a força, o poder que eu preciso para os próximos passos. É por isso que o livro de Romanos, e outros lugares da palavra também fala isso, né? Diz que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Não é aquele que fez alguma coisa, mas é aquele que foi justificado pela fé. Como é que eu vou viver pela fé agora? Eu dou um passo de fé e o Espírito Santo supre aquilo que eu não tenho. Não dá para inverter essa ordem, porque senão não seria andar por fé. Se eu espero pelo suprimento, pelo poder, pela força para resistir, ou para me submeter à vontade de Deus, não é por fé. Eu preciso decidir primeiro, se eu dou o passo de fé em obedecer, Deus me capacita a resistir às lutas interiores. Isso é maturidade espiritual. É assim que nós ganhamos maturidade. Não é pela medida do tempo que eu tenho de igreja, mas pela minha confiança e entrega ao Senhor, que vai me santificando, que vai me amadurecendo. E nesse processo, nós vamos experimentando uma mente transformada que agora decide andar e viver segundo a vontade do Senhor. Eu já falei, né, que a carta de Romanos, nesse ponto, dá uma virada. Paulo vem falando do resgate que Deus faz na nossa vida, e a partir do capítulo 8 ele vai começar a falar do propósito, como que Deus agora, sobre homens salvos, regenerados, livres do pecado, livres de toda escravidão, como que ele vai construir essa nova vida até chegar no seu propósito, né? Ele vai falar da glória futura no capítulo 9, ele vai dizer que nada nos separa do amor de Deus, também capítulo 9. Ele vai falar da esperança que há para Israel, junto com os gentios, capítulo 9 a 11. Aliás, ele usa um espaço grande, porque lembra que o problema lá em Roma era o conflito dos irmãos que eram judeus e os gentios, né? E Paulo vai dizendo, são um só agora em Cristo, um só. Nós vamos ver isso logo adiante, né? Mas ele também vai falar de uma mudança radical que existe na minha vida, no meu agir, até que ele chega no capítulo 12, e ele diz assim, que eu devo entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas não é aquele mesmo corpo que Paulo diz, quem me livra dessa praga aqui, né? Desse corpo de pecado? Qual é a solução? Eu pego esse corpo e entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu sempre tinha problema com essa expressão, né? Culto racional, mas o nosso culto não é espiritual. Por que deve ser erro de tradução? Aí fui olhar no original, a palavra é lógicos, é racional. Até que eu entendi, acho que entendi, né? Porque o trabalho que Deus vai fazendo em nós começa no Espírito. Eu não faço nada para ser salvo, é por graça, é pela fé, apenas a minha resposta de fé. Mas o Espírito Santo vai começando um trabalho interior que tem por objetivo me dar a mente de Cristo, fazer com que a minha vontade seja plenamente conquistada até o ponto em de que eu entrego todo o meu ser, inclusive o meu corpo, que é movido pela cobiça, mas eu entrego como sacrifício ao Senhor. É um contraste tremendo entre o capítulo 7 e o capítulo 12 de Romanos. No 7 a gente vê uma cobiça que domina e me faz pecar naquilo que eu vejo, com as minhas palavras, naquilo que eu faço. No 12 é uma vontade sujeita a Cristo, porque sabe a vontade de Deus, sabe que ela é boa, agradável e perfeita, e por isso mesmo entrega tudo ao Senhor. Quando a gente chega nesse ponto, eu não preciso mais dizer que o que eu quero fazer eu não faço, porque agora eu quero fazer a vontade de Deus. A minha mente foi conquistada, eu não estou mais nessa luta terrível para fazer a vontade de Deus.
não significa que em algum momento da vida a gente possa dizer assim, a carne não precisa me preocupar com ela. Precisa sim, mas nós já temos o segredo agora de viver essa vida no Espírito. A minha alma sente, pensa, decide como Cristo. E o meu corpo é esse sacrifício vivo que se transforma em ações práticas na direção daquilo que Deus quer. Isso é fruto da minha decisão de fazer a vontade de Deus dia a dia e do trabalho de capacitação que o Espírito Santo nos dá. Lembra do salmo que nós lemos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nesse ponto a palavra de Deus vai nos iluminar. Eu não quero antecipar aqui o que nós vamos ver no De Casa em Casa e nos meses seguintes sobre o livro de Romanos, especialmente capítulo 12, né? Mas eu vou dar só 2 exemplos dessa diferença entre o nosso estágio de luta aqui de Romanos 7 e para onde o Senhor quer nos levar no capítulo 12, né? São 2 coisas que às vezes nos passam assim despercebidas no texto, mas que são muito importantes na nossa vida prática, né? Lá no capítulo 12, Paulo vai falar de várias coisas, de diversos dons, serviços, várias funções, várias coisas que a gente faz no dia a dia, e como vive o homem, a mulher, a pessoa que experimenta essa liberdade do Espírito, né? E dentre essas coisas tem 2 que é o que eu vou pontuar aqui, que mostram muito bem isso. Uma é contribuir. Paulo usa lá no capítulo 12, ele fala do que aquele que profetiza, aquele que faz isso, aquele que faz tal, aquele que contribui, ele diz com generosidade. Agora, contribuição, irmãos, é eu dar de mim mesmo. Não estou falando só de dízimo e oferta, né? Tudo aquilo que eu dou de mim mesmo aos outros, né? E nós podemos ter diversas atitudes no que diz respeito a isso. Esses tempos eu vi uma figura que eu achei muito interessante, que ilustra, uma ilustração muito boa para isso, né? Que é de 3 amigos que vão no restaurante e pedem o mesmo prato para dividir depois. Aquele que não tem responsabilidade nenhuma, ele percebe que a conta está vindo e diz, olha, eu tenho um compromisso agora, e sai antes da conta chegar. Esse é totalmente irresponsável em relação à necessidade dos outros, porque ele vai deixar a conta para ser paga. O segundo tipo é o legalista, ele vai com as moedinhas no bolso. Aí ele pega a conta do garçom, divide, diz, bom, a minha parte é essa, e separa as moedinhas e entrega, né? É o legalista, cumprir com o meu dever. O terceiro é o generoso. Ele não está muito se preocupando com o que deixou de pagar, ou com o outro que não contribuiu com ele, mas ele vai lá e cumpre a sua responsabilidade e contribui. Na esfera de Romanos 7, eu contribuo em conflito. É meu, é meu. O outro está precisando, mas eu estou em conflito, tenho que dar. Ou no máximo eu contribuo por causa do legalismo. Mas quando eu chego no capítulo 12 de Romanos, quando Deus trabalhou a minha vida, a contribuição é generosidade. É uma transformação de mente. O outro exemplo que está ali também é presidir. Se vocês lerem lá no meio daqueles dons e serviços, tem presidir. Eu vou botar aqui exercício de autoridade, porque presidir pode ser o pai em casa, o marido, o chefe, o discipulador, o presbítero, não importa. Exercício da autoridade. Lá no capítulo 7, se eu for presidir segundo aquele modelo do capítulo 7, eu vou entrar em conflito porque eu quero dar vazão à minha cobiça de poder e autoridade. E posso ser autoritário, e magoar, e machucar, e fazer coisas que não deveria fazer. Em Romanos 12, a autoridade tem a ver com a minha responsabilidade diante de Deus pela vida do outro. É por isso que eu cuido e pastoreio a minha casa, os meus irmãos, a igreja, os meus empregados, não importa. Não é uma fraqueza de quem está numa posição de autoridade, mas é mansidão, humildade e amor. Essa é a diferença que Deus quer fazer na nossa vida através do trato com o nosso desejo interior de cobiça e a transformação da nossa mente segundo a mente de Cristo. Os irmãos entenderam essa diferença? Entenderam qual é o nosso inimigo e qual é o segredo
que Paulo traz aqui em Romanos? Eu não preciso ficar no conflito de Romanos 7. Nós não estamos fadados a viver a vida inteira nessa luta interior, desde que eu esteja disposto a negar a mim mesmo e confiar no trabalho do Espírito Santo. É um operar de morte e ressurreição. Eu não tenho como evitar a cruz para chegar lá onde Deus quer. Pelo contrário, eu preciso me entregar. Foi o que Jesus fez. Ele disse, ninguém está me levando para a cruz. Eu me entrego. Essa é a minha atitude. Mas o Espírito Santo não nos deixa na morte, como não deixou Jesus. Ele vivifica o nosso corpo mortal, nos dá poder para nós vivermos essa vida. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando dessa mudança, né? Mas isso nós vamos ver nas cenas dos próximos capítulos, no De Casa em Casa, nas semanas seguintes. Aliás, tem irmãs estudando Romanos aqui também, algumas quintas-feiras, né? Enfim, a igreja toda está estudando Romanos, nós vamos ver isso, né? E eu queria até aproveitar isso para incentivar os irmãos que participem desses encontros na casa, que leiam, que contribuam. Há muita riqueza na palavra do Senhor nesse livro, e o Senhor nos permitiu fazer isso esse ano. Mas, para nós que estamos aqui hoje, né, eu queria reforçar isso. O Senhor espera de nós uma decisão em cada coisa que nós fazemos. Nós temos um desejo interior de fazer coisas, de dizer coisas. Nós temos pensamentos, às vezes, que estão solidificados na nossa mente e que não são pensamentos iguais aos do Senhor. Nós precisamos morrer para nós mesmos, decidir andar com o Senhor. E mesmo que não tenhamos força, Ele vai suprir a força que nós precisamos. Amém? Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é vida, Senhor, sobre nós. A Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, Senhor, nós cremos nisso. E embora muitas vezes o nosso desejo interior, a nossa cobiça, diz o contrário da Tua palavra, Senhor, nós decidimos, e hoje reafirmamos isso mais uma vez, nós decidimos ouvir a Ti, o Teu Espírito Santo, e não ouvir a nossa carne, Senhor. Fortalece meus irmãos, fortalece a mim, fortalece a Tua igreja, Senhor, nesses dias tão maus, Senhor, em que tudo que nos cerca aponta para longe de Ti. Nos fortalece, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos enche do Teu Espírito, Senhor, para que em cada coisa que fazemos, na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da igreja, Senhor, nós possamos experimentar essa liberdade, Senhor, do viver no Espírito. Essa lei do Espírito e da vida que nos libertou de toda forma de escravidão. Em nome de Jesus. Quero abençoar meus irmãos. Quero te pedir que eles possam experimentar isso hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.